Ah, eu sonhei ontem falando sobre isso. Pactos e votos. Vamos lá? Eu vou fazer ping-pong agora. Pactos e votos. Existe a lei do pacto e dos votos. Devoção, devoto. Essa lei é universal. Essa lei serve para anjos, demônios, pessoas, animais. É a lei dos pactos. Até os anjos fazem pacto com os anjos. Aqueles anjos guardiões que casaram com as mulheres, pacto. Eles fizeram um pacto entre si para criar uma nova raça, uma nova administração. Pacto. Abraão, pacto. Jacó, pacto. Isaac, pacto. Então, a lei dos pactos, ela é livre. Você pode fazer pacto com uma pessoa, com uma mulher, com um homem, com um amigo, com Satanás, com Deus, com um anjo. Abraão fez pacto com um anjo. Abraão também fez pacto com reis. Nós encontramos Abraão fazendo pacto com o rei. E a geração dele também. Então, o pacto é uma lei que é aberta para todos. Isso favorece o mal e favorece o bem. O bem pode pactuar e o mal também pode pactuar. Os 140 anjos que pactuaram contra Deus, eles fizeram um pacto, geraram uma nova geração. E aí por isso que eles casaram com as mulheres. Porque eles casaram com as mulheres porque eles queriam gerar uma nova geração, uma nova vida. Para que eles tivessem direito de domínio. E Deus perdesse o direito dele. Já que Deus criou a humanidade, eles criaram uma coisa parecida com a humanidade. Então, os direitos legais. Então, existe pacto, promessa, inúmeros pactos. E os pactos têm uma coisa: eles seguem muitas leis. E alguns deles duram de geração em geração. Por exemplo, o pacto que Abraão fez com Melquisedeque deu direito legal a Jesus Cristo de ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, foi um pacto que ele fez com o anjo, Melquisedeque, que egípcio, ele se chama Tote, ou Hermes. Né? Então, existe pacto de homens com anjos, existe pacto de anjos com homens, mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher. Então, chama-se Lei dos Pactos. Eu falo isso há mais de 14 anos. Se você colocar a Lei dos Pactos, vai aparecer vídeo nosso de 14 anos, 13 anos. Então, através dos pactos, os anjos agem. Ou seja, através dos pactuados, o anjo age e faz o que ele tem que fazer. A legalidade, tudo vem dos pactos. Né? Os territoriais, por que os territoriais são territoriais? Porque eles participaram da criação, então eles têm direito. Até os territoriais do mal têm direito. Então, isso gera legalidade perante eles. A religião, ela usa muito isso, né? O pastor, o padre, ele usa a devoção e usa o pacto para as pessoas conseguirem as coisas. Muita gente também é presa por causa de pacto. Por exemplo, um pacto de pobreza. Para um jesuíta, não. O jesuíta não tem pacto de pobreza, não. Para um franciscano, um pacto de pobreza é muito bom. Mas, às vezes, o cara deixa de ser franciscano e vai ser um cidadão e casa com uma mulher. Então, a família dele está iludida. Está lascada. Por quê? Porque eles fizeram um pacto de pobreza. Ele, como sacerdote, ele tem a igreja é rica. A igreja sempre foi rica. Então, um padre não passa fome. Um padre, ele tem sua estrutura, seu jumento, sua carroça de burro. E agora, na nossa sociedade, ele tem o seu carrão e um carro muito bom. Então, assim, mas se ele for com esse pacto de pobreza, casar com uma mulher, e esse pacto de pobreza segura ele na pobreza. Aí ele fica trabalhando, comendo e cagando, trabalhando, comendo e cagando, trabalhando, comendo e cagando, trabalhando, comendo e cagando, até morrer.
É. Então, assim, pacto existe de todo tipo. Pacto para tirar da pobreza, pacto para enriquecer, pacto para ter inteligência. Abraão não fez pacto para que o filho dele fosse segundo a ordem de Melquisedeque? Então isso já é um treco-treco. Isso já é uma vantagem, né? Então a lei dos pactos pode ser usada. Pessoas não sabem fazer pactos. E muitos sacerdotes também não sabem. Aí pactos com quem? Como? De que forma? Com quem? Você pode fazer pacto com a terra, pode fazer pacto com a água, pode fazer pacto com o seu corpo, pode fazer pacto com uma mulher, com um homem, com filhos. Agora alguns não sabem fazer o pacto, mas a Bíblia ensina. É porque um assunto desse é muito profundo, não é todo mundo que sabe. Cristo é fruto de pacto e fez pacto, a nova aliança, o sangue da nova aliança. Daqui a pouco é a Santa Ceia, né? Então, daqui a pouco a gente vai comemorar o pacto de Cristo, o sangue da nova aliança. Então, deixa eu ver aqui. A questão dos pactos é que as pessoas não sabem, é até bom que não saibam. Mas muita gente faz pacto com o demônio, com Satanás, faz enrolamento, faz enrolação, como é o nome, amarração. Aí a pessoa é forte e leva a alma da pessoa, entendeu? Se tiver alguma pergunta, bem, eu sonhei falando sobre isso. A lei dos pactos pode mudar a sua vida. Nós somos frutos de pacto entre Deus e a terra, né? E aí existem inúmeros pactos, né? Inúmeros pactos. Esse aqui que você quer? Não, eu tô procurando um ramo branco. Que Giovanni te entregou. Aqui. Pronto. Tá aí, o teclado tá aí em cima. Eu sei, mas se achar agora um pouquinho. Pronto. A questão é que temos muito assunto sobre pacto, né? Pacto com Deus, com o diabo, com anjo, com santo. Até com Deus o pacto é perigoso. Se a pessoa fizer um pacto e não cumprir, Deus cobra. Mas com o demônio é pior ainda. Ele mata, ele extermina a pessoa, né? E o demônio é doido para fazer pacto com todo mundo. Ele tentou fazer pacto com Jesus. Com Jesus vivendo cada dia, o diabo tentou pactuar Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque tudo isso me foi entregue. Então, o mundo dos pactos é livre. É livre, até o caba se danar é livre. O caba se lasca. E, por exemplo, esse negócio de feminicídio, tem uma maldição que houve lá com a princesa do Brasil, né? Mas existe também amarração. A brasileira adora fazer amarração. E aí, essas amarrações, quando elas perdem a força, o cara vira um monstro. E a mulher também, né? O pacto muda um pouquinho, né? Uns acham que chama promessa, outros chama devoto, devoção, tá entendendo? O nome mais forte é pacto, né? Mas a promessa também é um pacto, né? Então, assim, a promessa seria uma promessa por uma coisa, uma bênção pequena. E o pacto, você faz a pessoa, o ser, fazer parte da sua vida inteira. Existem bilhões, bibiba, sabe o que é bibiba? Bibiba, bilhões de tipo de pacto. Pacto sexual, pacto com Cristo, pacto com o demônio, pacto com o santo, pacto com o suposto santo que não tem nada de santo. Tem uns que não são santos não, tá? Pacto com anjo, pacto entre anjo e anjo, pacto entre homem e homem, amizade, pacto de bandidos, pacto... Ou seja, existem pactos de tudo, de tudo, de tudo. Só que esses pactos ele passa de geração em geração. Você está me entendendo? Eu tratei de uma mulher que o pai dela tem um pacto de pobreza. Também, meu amigo, é só comer e cagar e pronto, né?
Mas o pacto de pobreza que ele deu era solteiro, que ele queria ser padre, queria ser não sei o que lá. E na época dele, as pessoas achavam bonito esse negócio de pacto de pobreza. Achava bonito, né? Como aquela televisão acha bonita as comunidades, mas ninguém quer morar lá. Todo mundo só mora no Morumbi. Todo mundo morando no Morumbi, dizendo, a comunidade é tão linda, vai morar na comunidade. É hipocrisia pura, né? Mas aí, esse pacto, se a pessoa fosse da igreja, então a pessoa não teria nada, mas a igreja tem as coisas. Então o padre, ele pode ser pobre, mas a igreja dá o carro. Ele pode ser pobre, mas tem um almoço e a janta, entendeu? Mas é um padre. Mas, por exemplo, um cidadão comum, se ele não tiver a janta nem um almoço, os filhos dele morrem de fome. Você está me entendendo? Então um pacto é errado. Como desfazer? Pastor, fiz pacto com o diabo. Como desfazer? Né? E tem algumas pessoas que não dá para isso. Então fique quieta. Quieta, coma e caga e morra. É só. Porque não dá. Tem gente que não tem tino para pacto com aliança de nada, não. É muito superficial, boia mesmo. Não aprofunda, não. Mas a Bíblia é o livro dos pactos. Agora tem outros também que só presta pacto com o diabo, né? Porque faz pacto para tomar o marido dos outros, faz pacto para tomar o comércio dos outros. Então se dane com o diabo, né? Agora tem alguns que sabem fazer o pacto com Jesus. E com Jesus ele não faz todo tipo de pacto. Mas o diabo, ele é doido para fazer pacto. Se você quiser fazer um pacto com o diabo, pode chamar que ele encosta. Mas encosta, velho. Que ele tentou fazer com Jesus Cristo. Tem muitos políticos pactuados. Muitos pactuados com o diabo. Coma, enriqueça e depois morra. Então, vamos ver se o diabo livra você da morte, né? Então, o mundo dos pactos é muito vasto. Agora, por que eu sonhei falando isso? Eu sonhei em quase 1700 falando isso, numa igreja que hoje ela tem uma árvore nela. Ela lá ela é em Cabedelo. Eu sonhei dentro daquela igreja falando. Aí tem uma igreja mista e assombrada. Hoje ela é assombrada, essa igreja. Ela tem uma cobra grande que mora dentro dela. Aí a cobra sai, volta, né? Se você colocar igreja mística de Cabedelo, aí ela tem uma árvore dentro dela, enorme. Aquela igreja foi uma igreja muito bonita, né? Eu sonhei naquela igreja, como fosse um padre, falando sobre isso aí que eu estou falando hoje. O pacto pode desbloquear a pessoa e o pacto pode bloquear, entendeu? A questão de pacto é uma sequência de leis. A pessoa vai, faz um pacto, mas esquece que fez. Ou a pessoa vai, faz um pacto, e depois que consegue, esquece. Mas com Deus, né, é outra coisa, né? Então tem que pensar muito. Não é fazer um pacto por coisas pequenas, não. Você faz um pacto para mudar de vida. Pode quebrar maldições? Pode. Por causa dos antepassados. Muitas pessoas são presas no hoje porque o passado não passa. O passado, ele se interioriza. O passado não passa, ele se interioriza. O que nós vivemos hoje é resultado do passado. O passado é a base da nossa vida. Então não dá para fugir da base, dá? Então os pactos e alianças do passado continuam valendo. Por exemplo, o pacto que sua mãe fez com seu pai para nascer você, continua valendo. Você não está viva? Entendeu? Aí tem muitos filhos que são oferecidos a santos, a deuses. Aí tem que ver se está prejudicando. Se estiver prejudicando, tem que entrar com outro pacto, né? Tiver alguma pergunta, gente, pode perguntar, tá? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar, que eu vou agora para os sonhos. Eu estou falando isso porque eu sonhei falando sobre isso. A igreja, aqui, ó, Igreja Fantasma de Cabedelo. Deixa eu ver aqui se sai aqui. Tiver alguma pergunta, tá? Igreja Fantasma de Cabedelo. Deixa eu ver se é ela. Ruínas de Nossa Senhora de Nazaré, do Milagre. Ela tem uma cobra dentro dela.
Até essa fantasma aqui, eu me lembro dela, lá do Forte Santa Catarina. O livro Bahia dos Holandeses. Tá? É uma fantasma. Mas ela está muito triste. Ó. É um fantasma que anda no Forte Santa Catarina. Mas cadê a ruína? Não é... Ah, essa daqui, ó. Não é... Não. É um que fica na beira do rio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois, se não achar, depois eu acho. Igreja que tem uma cobra dentro, fantasma, na beira do rio Sanhauá. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se sai aqui. Não. Ah, é essa? Tem essa. Não, nessa não. É uma que tem uma árvore. Uma que tem uma árvore dentro. Igreja na beira do rio, em Cabedelo, que tem fantasmas. Mas na época que eu estava pregando não tinha não, tá? Ah, deixa eu ver se é essa. É que aqui de dentro. Ah, essa daqui, ó. Pronto. Ela foi construída pelos jesuítas e eu sonhei dentro dela essa daqui mesmo. Ainda tem fotos dela. Eu sonhei, aí eu estava falando sobre esse tema. Eu fiquei de falar de manhã e tudo sobre quebra de maldição. O voto pode quebrar maldição, tá? E o voto também pode te proteger. A questão de aceitou ou não tem que ver, né? O que foi feito, o que foi votado, né? Geralmente se usa um sacerdote, porque Abraão utilizou um anjo chamado Melquisedeque. Onde o Senhor encontrou o territorial do Rio de Janeiro? Eu não encontrei o territorial do Rio, não. Não. Encontrei outros territoriais. No Rio eu tive alguns sonhos, eu não me lembro se foi territorial ou não. No Rio eu tive várias vezes, mas eu não procurei o territorial do Rio de Janeiro, não. Não. Quando você não procura, você não acha. Não é verdade? Eu estava procurando o territorial do Brasil. Rio de Janeiro eu tive muitas vezes. Mas eu nunca fui atrás de territorial do Rio, não. Nem de São Paulo. Nunca tive atrás de territorial. Mas eu tive uma experiência metafísica na Serra dos Sinos. Onde fica a seleção. Como é o nome daquele lugar? Serra dos Sinos, onde fica a seleção. Seleção quando faz jogo de futebol, né? Eu tive uma experiência muito forte ali, eu e Alcione. Possivelmente possa ser que o territorial do Rio de Janeiro esteja por ali. O territorial da Bahia possivelmente esteja na Praia do Forte, né? O territorial do Brasil está na Chapada Diamantina. Eu esperava encontrar na Bahia ou aqui na Paraíba. Então, essa questão de leis, legalidade... Petrópolis, não. Tem Petrópolis, Serra dos Sinos, Marisópolis, alguma coisa Lopes, mas não é Petrópolis, não. Petrópolis eu conheço também. Eu tive em Petrópolis, mas eu tive na Serra dos Sinos. Aí tem Marisópolis, Marisa não sei o que lá, Marisópolis. Ali eu me perdi, entrei nas fazendas e tive uma experiência metafísica ali, que eu não tive em canto nenhum no Rio. Então a Chapada Diamantina, a territorial é de lá. Ela mora lá. Eu pensei que seria no Rio, pensei que seria na Bahia, na Paraíba, no Pernambuco, Olinda. Eu tive em Olinda, eu tive em Pernambuco várias vezes atrás, não encontrei. Tá? Não. Aí por que ela se encontra na Chapada Diamantina?
É isso que eu não achei ainda o motivo. Geralmente o territorial do local está no lugar mais antigo, onde foi feito algum pacto, alguma aliança. Por exemplo, se foi feita uma aliança com os índios Tabajara, Potiguara, então, onde foi feita a aliança, o bicho fica ali, o territorial. O lugar mais antigo, geralmente a Igreja Católica é o lugar, ela toma conta dos lugares mais antigos, né? Eu encontrei muito territorial na Igreja Católica, muito mesmo. E eu gravei um vídeo falando que muitos milagres que são feitos na igreja, tanto católica como evangélica, principalmente católica, não são santos. E nem a igreja, são os territoriais que habitam lá. Eles habitam lá. Encontrei vários. E o espírito da Igreja Católica é muito forte. Eu não conheço não, Araribóia eu não conheço não. Conheço ali Marisópolis. Eu acho que foi ali porque tive uma experiência muito metafísica ali. Agora não estou dizendo que o territorial do Rio é lá, né? Nossa cidade é muito antiga, pastor. Qual é a cidade? Por exemplo, em Goiás, o territorial de Goiás não está em Goiânia. O territorial de Goiás está em Goiás Velho. E o territorial de Tocantins, ele se encontra, né? Eu fui encontrar ele lá como é o nome? Lá onde na Chapada não tem os fervedouros, né? Eu tive também Peixe. Peixe é o lugar mais antigo. E tem também o outro que é Teresópolis. Teresópolis. Tem um lugar que é a Chapada Diamantina, não é lá em Tocantins, é onde tem os fervedouros. E tem o Peixe. Tem também um lugar que tem muito ouro. Como é o nome que tem muito ouro? Inclusive tem uma membra da nossa igreja que está lá. Tem muito ouro, muito mineral. O governo disse que ninguém toca, ninguém mexe, ninguém lambe, que isso aqui é do estrangeiro. Como é o nome? É a cidade Natividade. Natividade é a cidade mais antiga do Tocantins. Eu tive em Natividade. Eu tive em Peixe, que também é a segunda cidade mais antiga. Tive em Gurupi, lá perto de Menegilda, e tive no Jalapão. Aí no Jalapão eu encontrei vários territoriais no Jalapão, vários. Muitos. Cheguei a participar de palestra e tudo deles. É um lugar mais alto da Chapada, que tem uma doida lá que ficou sentada com as pernas para fora, quase 1000 metros de altura. Ave Maria. Tem mulher que tem juízo no... Pastor, tem uma série na Amazon que chama Fazendas Antigas. Ela tem fazendas na época do Dom Pedro e tem muitos itens dele e da realeza. A questão é, se for pegar relíquia, você tem que ter cuidado que tipo de relíquia. Eu mesmo queria a relíquia da mulher de Dom Pedro. De Dom Pedro teve a Domitila que macumbou tudo, né? Eu não queria relíquia de Dom Pedro, não. Dom Pedro I, não. Dom Pedro II, sim. Se você me desse qualquer material de Dom Pedro I, eu não queria. Agora, da mulher de Dom Pedro I, sim. E do filho também. Dom Pedro I não tem energia boa. Não. E depois que ele foi macumbado por Domitila, acabou-se. Acabou-se o homem. Era bom de briga, era bom de guerra, mas ele era muito místico, muitos pactos. Então, assim, uma fazenda dessa, você pode trazer um tijolo, uma pedra, né? Leopoldina, sim. Eu queria até o pinico de Leopoldina. Dom Pedro II também. Mas Dom Pedro I é uma coisa que deixa duvidar. Você pode estar levando um mal para casa. Que Dom Pedro I era assombrado. Aí, então, se você levar um objeto assombrado de uma pessoa, pode ser que, não quer dizer que vá, pode ser que, alguma coisa te acompanhe, né? Mas em todo lugar que eu vou, eu trago pedras, eu trago terra, trago água,
bebo água do local. Para quê? Para ler o local, né? Tá bem explicado? Esse sonho que eu tive foi hoje. Eu sonhei em uma igreja abandonada em Lucena. Não é Lucena não, é Cabedelo. Igrejas abandonadas em Cabedelo. Essa igreja, ela é alta e tem uma árvore na frente. Só que quando eu estava no sonho, ela estava nova. Eu era um padre lá. E eu estava falando exatamente isso. E tem um bocado de gente me escutando. Aquela igreja tem pacto. Até hoje ela é assombrada. Eu não dormi nem pensando nela. Então essa palestra hoje sobre pactos é importante. Não espere que todo mundo venha compreender. A sabedoria nunca será de todos. Nunca. Porque tem gente que não merece, tem outro que não estão nem aí, outro tá cagando e andando. Então, assim, mas quem interessar para se libertar, o nosso canal é um dos canais do YouTube que tem mais como se libertar através de pactos. E se libertar dos pactos também, sem morrer. Né? Sem morrer. Então, nessa palestra que eu dei, domingo de manhã, Maria das Graças Gugel, Grace, estava dizendo que foi maravilhoso as palestras sobre territorial. Então, você dá uma olhadinha, hoje é dia 28, né? Volto 7 dias, domingo de manhã, 8 dias atrás, você deu uma olhadinha que eu falei tudo sobre territoriais, quem são eles, revelação novas, por que eles têm esse direito, por que eles têm tanta autoridade, qual é o princípio da autoridade dos territoriais, ou seja, eles participaram da criação. E hoje eu sonhei, quando eu sonho, eu faço a palestra igual, por isso que tem dia que eu não falo sonho de ninguém. E não digo que sonhei, hoje eu estou dizendo, né? Então, assim, eu sonhei falando sobre isso. Faça um voto a Deus pelo ano de 2026, agradeça a Deus pelo ano de 2025 e vamos comer o melhor dessa terra. É vontade de Deus que você viva melhor. Agora lembre-se, não fique esperando assim, todo mundo unido, amiguinhos, quem tem pacto cresce em qualquer tempo. Quem tem pacto, quem tem DNA, quem tem estrela, vence em qualquer tempo. Eu te provo isso. O tempo que muita gente prosperou foi no tempo mais ruim que tinha, que era juro de 50% ao mês. O Silvio Santos subiu no Brasil todo lascado, porque o Brasil ele teve sempre esse problema. Esse problema que está aparecendo hoje é porque está dando as caras, ele sempre houve. Abençoar o ano que passou é uma regra. Se você não agradece pelo que Deus te deu, então você não merece mais nada. Entendeu? Então, muito obrigado. E pelo ano novo, você abençoa o ano novo, abra a boca, né? Dá uma cesta básica pelo ano novo, uma oferta, alguma coisa assim. Você tem que ver o que o Espírito Santo quer de você, né? Aí eu sonhei que era um padre, agora não era 1.700, alguma coisa. O livro Bahia dos Holandeses foi 1.600. Então já é um outro sonho, né? 1.700 e alguma coisa dentro dessa igreja, falando sobre isso. Promessa, o pacto, ele é uma espada. E a espada pode matar o inimigo e pode cortar seu dedo. Então você tem que saber lidar. Não é todo sacerdote que sabe lidar com isso não, tá? Os pactos, elas criam bênção, mas também criam maldições. Israel, o segredo de Israel é o pacto, está escrito na Bíblia. Vós pensais que sois a maior nação da terra? Não sois. A vossa sorte está no pacto que eu fiz com vossos pais. Pronto. O pacto ele passa de geração em geração, até que um dia alguém quebre ele. Então tem pacto do bem e pacto do mal. Podemos fazer uma oferta ou cesta básica para o ano novo, sim. Ora 3 Pai Nosso, Santo da Passagem. Abençoa o ano novo, bate o pé direito, abençoa o anjo que vem, porque todo ano tem um anjo, né? E aí você pode fazer isso, né? Através de um sacerdote, você pode fazer isso para abençoar seu ano novo. A questão dos pactos, que é uma chance que a pessoa tem. Agora lembre-se, lá no sonho eu falava que tem a parte positiva do pacto e tem a parte negativa. A parte positiva é quando você faz um pacto com uma pessoa positiva,
e você tem o resultado. A parte negativa é quando você faz e não cumpre. Aí você pega a parte negativa do santo. Mesmo que seja santo, mesmo que seja anjo, tudo. Eu sou muito falho, que às vezes eu demoro para pagar meus pactos, a porta bate, o portão abre sozinho. Porque o mundo espiritual cobra, a Bíblia não diz que cobra. Não é nem bom alguém fazer pacto do que fazer e não cumprir. Entendeu? A questão é que nós fazemos pactos e já queremos resultado. Bora. Bom, o resultado às vezes demora um pouquinho, mas vem. Veja que Abraão fez o pacto 4.000 anos, quase 5.000 anos antes de Cristo. Olha o tempo que passou para esse pacto ser concretizado. 5.000 anos. Como nós temos um tempo de vida muito rápido, daqui a pouco a gente é um bando de velho, temos que comer o melhor da terra antes de ir embora. Existem até pactos feitos com veias, pacto feito com antepassados. Por exemplo, pessoas que tiveram problema com o antepassado, avô que deserdou, alguma coisa, tem que fazer o perdão pelos mortos. Tem que pedir perdão pelas pessoas que já morreram. Tem que procurar um anjo. Você vê que tudo está na Bíblia, né? Jacó procurou o anjo. A gente canta essa música toda hora e não sabe o significado. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Aquilo era um pacto. Jacó era cheio de pacto. O dízimo de Jacó era pacto. Agora você vê como é a coisa. Jacó fez um voto do dízimo e passou 14 anos lascado. 14 anos lalá. Passou 14 anos lalá. Virgem Maria foi. Ele não fez o voto do dízimo quando estava fugindo do seu irmão? Aí ele trabalhou 14 anos para casar com suas mulheres, que não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro nem para mulher. Coitado. Era. Mas também, quando desbloqueou, ele ficou rico em 2 anos. Quem desbloqueou foi a Raquel. Aí foi um pacto feito com mulher. Mulher tem energia. E se a mulher for bem pactuada, cada beijo que o cabo der nela enriquece. Então, existem milhares de pactos. Milhares de pactos. Eu fiz o pacto com a menina e ela casou, né? Casou, teve mais 2 filhos, maravilhosa, linda. E casou com um homem bonito e que ama ela. Mas de vez em quando, como nós somos mortais, ela esquece do pacto. Aí vem coisas, bate a porta, há brigas no casal. Por quê? A proteção é tirada. Entendeu? Toda a história de Israel que está na Bíblia é pacto. Esqueceste voz da aliança que fiz? Olha, procurar o anjo, que pergunta boa. Como você procurar o anjo? Exatamente, pela Bíblia eu fiz. Como é que Joicim de Assisim procura um anjo? Procurando os lugares mais antigos. Então eu peguei meu carro, falei com minha mulher, que eu mando nela, vamos passear pelo Brasil. Ela estava passeando, eu estava atrás de anjo. Entendeu como é a coisa? Aí a gente foi visitar tudo quanto é lugar. Antes de casar, eu ainda procurei o Forte na Paraíba, que é um dos lugares mais antigos. Depois o Forte de Santa Catarina. As igrejas antigas e fantasmagóricas. A igreja de Santo Antônio, a igreja de São Francisco, que é a mais antiga da Paraíba. Aí eu tive sonhos, encontrei com o territorial da igreja católica. Encontrei com como é o nome? Como é o nome daquele negócio que o cara faz na madeira? Uma esfinge. Encontrei com uma esfinge de um o cara que tem o chapéu de boca de peixe. Como é o nome? Cardeal, né? O meu nome era Frei Lourenço. Eu sonhei que fui nessa igreja e eu falava com o cardeal. Eu tenho esse livro escrito aqui há 25 anos. Eu vou juntar condições para editar ele como se fosse uma novela. Frei Lourenço de Benzó. E aí eu falei com esse, como é o nome? Esse territorial da Igreja Católica. Eu nunca pensei. Aí eu lancei logo um vídeo chamado O Espírito da Instituição. As instituições têm alma. Então a Igreja Católica tem alma.
Por isso que eu respeito tanto a Igreja Católica, tá? Toda igreja, a igreja evangélica tem alma, a igreja católica tem alma. Cada CNPJ tem uma alma. É um tipo de um anjo, de um espírito. E ele falou comigo, eu entrando dentro do templo, aí ele falou, Frei Lourenço. Aí eu olhei, era uma esfinge, desenhada numa porta, como fosse um umbral. Aí eu olhei e disse, quem sois vós? Sois um espírito? Aí ele falou, toda instituição tem um espírito. Olha. E aí ele começou a me mostrar muitas coisas e falar comigo. E eu não sabia que como é o nome? Padre, e depois tem o diocesano. É o cara que usa um chapéu com boca de peixe. Como é o nome? A boca de peixe para cima. Que eles usam um chapéuzinho parecido com esse de judeu, né? Assim, ó. Ó. Né? Aí esse usava um chapéu boca de peixe para cima. Deixa eu ver. Sacerdote que usa... Qual é o cargo? Deixa eu ver aqui. Qual é o cargo que usa o chapéu boca de peixe na Igreja Católica? É o arcebispo. Deixa eu ver. Aqui. Bispo, cardeais, era um cardeal. Era um cardeal. Bispo, cardeais e o Papa. É usado o chapéuzinho de boca de peixe. Pronto, esse aqui, ó. Aí ele falou comigo, Frei Lourenço. Aí eu digo, vós sois um espírito? Não. Toda instituição tem um espírito. Porque o espírito é termo de alma, né? Olha aqui o cardeal, né? Ó. Aqui é o Papa. Ó, aqui é o Papa, né? Ó. E aqui são os bispos, né? Ó. Era um chapéuzinho assim. Aí ele me contou um bocado de coisa. Eu lancei, toda instituição tem um espírito. O espírito da instituição. Para você que quer passar na polícia, na rodoviária, o espírito da rodoviária, da polícia rodoviária, tem 111 anos. Então, o espírito é como se fosse uma egrégora, como se fosse uma soma de luz. E toda instituição, pronto, a Igreja Batista Paz e Luz tem um espírito. Quanto mais ele fica antigo, mais ele tem autoridade. Qualquer pessoa que for entrar na Igreja Católica ou na Igreja Batista, ou qualquer igreja, tem que enfrentar o espírito da igreja. Se ele passar pelo espírito da igreja, ele vira um pastor, um padre. Se ele não passar, ele é jogado fora. Entendeu? Então eu sonhei hoje de manhã, agora de manhã, 5 horas da manhã, falando sobre isso, tá? Estela, Deus te abençoe, Estela, obrigado, viu? Jesus te ilumine. Então a questão é, você pode vencer utilizando pactos. Agora, porque também vai muito da personalidade da pessoa. Tem gente que faz um pacto e consegue, aí faz outro e consegue, aí faz outro, demora, aí ele desiste de tudo. É uma coisa meio doida que a gente tem na cabeça de nós. A pessoa faz pacto para casar, consegue, faz pacto para conseguir um emprego, consegue, quer o filho, aí o filho demorou a vir. Aí faço inseminação, não faço. Faço inseminação, não faço. Pois tá bom, tô com raiva, se dane! Pronto, tudo bem. Então, assim, o ser humano é assim, ele quer mais. Fez pacto para casar, casou. Fez pacto para ter um emprego bom. Emprego bom de mais de quase 10 mil contos, certo? Agora, filho, tem que ser natural, pastor. Não, pode ser natural e pode ser inseminação. Faça inseminação. Se o senhor falar de novo, eu corto a relação. Pois corte. Pronto, está cortado. Entendeu como é a coisa? Então, assim, o pacto, ele quer demais. E tem muitos que desistem. Já houve casos da pessoa vir fazer o pacto e no meio do caminho já desiste. Aí essas pessoas são perigosas para o sacerdote. O sacerdote que não soubesse haver, no caso essa que desiste rápida, ele está mexendo no vespeiro, depois a pessoa sai e o vespeiro vem em cima do cara, vai te lascar. Não. A mulher é perseguida por demônios horríveis, Asmodeu, Beuzebu, como é o nome daquele outro, da cabra preta. Aí você catuca. E depois a pessoa diz, não quero mais.
Olha, aí você tem que cortar tudo e sair fora, senão o espírito ataca você. Entendeu como é a coisa? Quem é especialista nisso são judeus. Os judeus são especialistas em pactos. É. Esse chapéu chama-se mitra papal, né? A mitra é dos bispos, é. A igreja católica, como a igreja cristã, ela tem um espírito. O espírito de Cristo, recebei o meu espírito. Vocês estão me escutando hoje por causa do espírito de Cristo. Vocês estão me escutando porque eu sou bonito? Que eu sou moreno, alto, bonito e sensual? Não, vocês estão me escutando porque vocês têm sede de Deus. E eu estou falando em nome de Deus, então existe um espírito que chama. A esse espírito, cada membro novo dessa instituição é visitado. Ok? Tem alguma pergunta? As leis dos pactos. Anjo faz pacto com anjo. Anjo faz pacto com mulher. Anjo faz pacto com demônio. Ou seja, aqueles espíritos que casaram com as mulheres, eles fizeram um pacto. Eles fizeram o pacto de nenhum deles desistir. E nenhum deles desistiu. Aí eles foram e casaram com as mulheres lá em Saturno, né? Porque eles casaram com mulheres, eles não eram anjos pecadores, para que casar? Porque não ficaram chamegando. Chamegando. Né? A questão é bom fazer um pacto novo e jogar para os filhos, porque o pacto que vai do pai para os filhos é mais forte do que o próprio filho. Quando você faz um pacto para o filho, é mais forte por quê? Porque é uma outra pessoa, você é um territorial, a mãe é um territorial, o pai é um territorial. No momento que ele faz um pacto e passa para os filhos, vai mais forte. Pastor, pode fazer pacto para algo específico? Pode. Por exemplo, para os filhos serem atletas? Pode. Você pode fazer pacto, geralmente a gente faz pacto no gerúndio. Ou seja, eu quero casar com Tonhão. Você não diz, eu quero casar com Tonhão, não. Eu quero ser feliz no amor. Ou com Tonhão, com Severino, entendeu? Eu quero que meus filhos sejam atletas. Você pode fazer, eu quero que meus filhos sejam saudáveis e felizes. Você está me entendendo? Porque quando você diz atleta, você especificou uma coisa só. Mas quando você diz, eu quero que meus filhos sejam saudáveis e felizes, você abrangiu tudo. O anjo do filho vai estar livre para levar ele para o melhor lugar. Você está me entendendo? Você não deve fazer, eu quero um pacto para comer feijoada. Não, tem hora que a feijoada abusa. Você tem que fazer um pacto assim, eu quero um pacto para eu comer bem. Aí tem hora que o cara quer comer picanha, tem hora que o cara quer comer rabada, tem hora que quer comer pé de galinha. Quem está me entendendo, gente? Se tiver alguma pergunta, qualquer dúvida, você coloca Pactos Joilson de Assis. Vai te apresentar 20 vídeos, 20, falando sobre isso. Que legal, pastor, melhor ainda assim. Você faz no gerúndio. O gerúndio é o seguinte, é no geral. A mesma coisa da mulher. Eu quero ser feliz com Antônio. Tem que ser Antônio. Antônio! Não, você diz, eu quero ser feliz no amor. Se for com Antônio, glória a Deus. Se for com José, glória a Deus. Você faz no gerúndio. No caso dos filhos serem atleta, todos os pais querem que seus filhos sejam atleta. Petros está campeão de natação. Glória a Deus, que ele seja feliz na vida dele. Ou como campeão, mas sejam felizes. Aí você faz um voto no gerúndio, no geral. Os votos que Abraão fez não foi só para ele. Você já parou para pensar? Os votos que Abraão fez não foi para ele. Os votos que Abraão fez foi para os filhos. Olha, o voto é o seguinte, é uma coisa bem feita, não precisa tanto sacrifício, não. Por exemplo, para casar com um homem bonito e rico, aí você está concentrando num homem bonito e rico. Toda mulher faz isso, né? Não. Que eu atraia o melhor homem para mim. Entendeu? Porque às vezes não é bonito, mas é rico. Às vezes, tá entendendo? Varia. Assim, eu quero casar com um homem bonito e rico. Você está especificando. Pode ser? Pode. Mas é bom que você saiba que eu quero um homem que me dê abundância. Eu conheço uma mulher que ela é casada com um pedreiro. Ela tem carro, tem apartamento, vive bem. É um pedreiro, ele é ceramista. Ou seja, ela não especificou, entendeu?
A questão é, você pode fazer um voto para você mesmo, que eu atraia homem bom e bonito. Eu conheço mulher que ela é muito fértil e ela namorou um homem rico, saiu de um homem rico para outro homem rico. Você está me entendendo? Então nós podemos fazer voto para mudar nós mesmos. Você está entendendo? Aí você diz, eu quero ser feliz no amor e quero atrair homens bons, em tudo. Dinheiro, saúde, tudo. Você falou aí, eu quero casar com um homem bonito e rico. Tudo bem, mas às vezes deixa uns buracos. Porque ele pode ser bonito, rico e doente. Não, que seja bom para você. Entendeu como é a coisa? E que tenha dinheiro também, porque ninguém vive sem, né? Tem mulher que ela pula, se ela arrumar 10 homens, ela arruma 10 homens ricos. É delas mesmo. Mas por isso que você tem que concentrar em você mesmo. Será que você, se aparecer um homem rico, você sabe lidar com ele? Homem rico é exigente. Então, assim, votos do passado, que a gente não sabe, valem no presente, tá? Os votos, eles não devem ser feitos em cima dos medos. Eles devem ser feitos em cima dos almejares. Entendeu? Porque o medo, ele não tem direção. Não tem. Por exemplo, eu quero fugir do meu ex-marido. Eu quero fugir da minha ex-casa, da minha esposa. Não. Dane-se a ex-esposa, dane-se o ex-marido. Eu quero viver feliz. Você está entendendo? Você não pode fazer um voto em cima do medo. Você tem que fazer um voto em cima do almejar, daquilo que você quer. Porque Abraão podia ter feito um voto para acabar com o faraó que queria pegar a mulher dele. Ele podia fazer um voto. Não. Ele fez um voto com Deus e aí ele começou a enricar. Abraão começou a enricar. E ele começou a enricar com a mulher dele. A primeira riqueza de Abraão foi Faraó, que deu um bocado de presente para Abraão. Entre muitos deles, coisas místicas. Tem homem bonito, rico e uma tranqueira, que come todo mundo, vive com um bocado de puta. Então, tá entendendo? O voto tem que ser feito, assim, bem feito. Eu quero ser feliz com um homem que me dê condições, que viva para mim. Que me faça de uma rainha. Eu quero ser uma rainha. Então você tem que fazer em cima disso, no gerúndio. É como aquela questão da feijoada. Eu quero comer feijoada, eu quero comer feijoada. Deus, tome feijoada, tome feijoada. É como o cara, eu quero comer pão, eu quero comer pão. Já houve voto do cara que quer comer pão. Ele trabalha na padaria, ele odeia pão. Porque ele pega de 5 da manhã até 9, 10 horas do dia, né? Pão, bolacha, ele é padeiro. Ave Maria, tanto pão e tanta bolacha. Você já abusa. Entendeu como é a coisa? Eu também acompanhei um homem que não abusou. Ele fez o voto para ser motorista. O sonho dele era ser motorista. Aí ele foi lavar carro, seu Joaquim, o nome dele. Seu Joaquim. E eu acompanhei ele com 70 anos dirigindo um caminhão com 30 mil litros de gasolina. Eu fiquei até preocupado, que aqui no meu estado teve um caminhão de gasolina que virou e o caminhoneiro morreu queimado. E eu fiquei pensando, será que é seu Joaquim? Porque quem me contou a história foi ele mesmo. Ele disse que fez um pedido a Deus para ser motorista de caminhão e queria dirigir toda a vida dele, ele estava com 70 anos, 70 e poucos anos, e a empresa confiava um caminhão truncado, que é aquele que carrega 5, 10, 15, 20, 25, 30, quase 40 a 50 mil litros de combustível, né? E o sonho se cumpriu. Ele passou a vida dele todinha dirigindo caminhão. Ele adora dirigir caminhão. Ele fica doente quando está doente. Aí ele disse, meu amigo, eu quero morrer dirigindo. Eu diga isso não, rapaz. Eu não quero. Aí eu sei que depois de um ano que eu encontrei ele, houve um acidente aqui na Paraíba, um caminhão virou e o tocou fogo, explodiu, né? Aí eu fiquei pensando, será que é ele? Né? Infelizmente, seja ele outra pessoa, infelizmente, né? Mas eu fico assim pensando, porque ele disse que Deus me livre, pastor, tá dentro de casa de televisão, vendo novela, Ave Maria, isso é coisa de mulher, eu gosto de estar no meio do povo, um brutão lá, brutão é o caminhão, né?
Então você pode pedir a Deus um homem bom e provedor, que te ame, né? E passa a mão no sovaco, passa no nariz dele, pronto. Eita! Então assim, o voto tem que ser feito no gerúndio. Você não pode especificar. Pode também, pode, né? Porque assim, às vezes a gente tem uma visão muito pequena. Muito pequena. E às vezes Deus quer dar a gente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então tem que saber lidar com o voto. Eu trabalho com isso há muitos anos. E já vi muita gente se dar mal. Muita gente se dar mal. Porque faz o voto e dá certo. Aí vai para outro pastor, quer ver o outro pastor não tem essa área. Porque pastor é que nem médico. Um é médico proctologista e outro é médico de olho. Chiquinho estava com os olhos ardendo, aí foi pro proctologista. Aí o proctologista perguntou, arde? Eles, arde. Fica vermelho? Fica. Aí você usa alguma coisa? Não. Coça? Coça. Eita, o negócio tá... Tem veias? Tem. Olha! Chiquinho foi pro proctologista, foi. Que ele tava com os olhos ardendo. Aí ele foi pro proctologista. Olha a pergunta do proctologista. Arde? Ele arde. Queima? Queima. Tem veias? Tem. De noite arde? Arde. Quando o sol esquenta, arde? Arde. Quando faz força, arde? Arde. Agora eu vou olhar, tá? Tira a calça aí, por favor. Deite nessa cama, tira a calça e bota a bunda pra cima. Eita! Aí Chiquinho, oxê! Chiquinho foi com um gatinho, sim ou não? O gatinho fez... Miau! Miau, 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 miau. Correu. Epa! O meu gato correu, doutor. Deixa ele. Daqui a pouco você pega ele. Fica em posição, tá? Mas, não é do zóio? Mas se você disse que ardia, que tinha veia, que coçava, mas para que tirar as calças? É porque eu sou um proctologista, eu vou olhar. Não, mas é o zóio que arde. Não é o feofó, não. Porque você veio pro médico errado, ó. O médico do olho de cima é oftalmologista. Você veio pro médico do olho de baixo, que é proctologista, é o médico da dedada. Mas já que o senhor está aí, eu vou fazer um exame de próstata no senhor. Ele, não! Senhor não! Meu senhor não foi embora. Foi. Não, o senhor já pagou R$300, agora eu vou fazer um exame de próstata no senhor. O senhor disse que ardia. Não, mas é o zóio. É o zóio. Mas é porque, doutor, eu decorei só o gista. Era não sei o que lá, gista. Aí eu cheguei aqui, tem proctologista. Eu disse, pronto, é esse. Não, rapaz, lá é ofitó. Aqui é proctó. Não, mas eu vou saindo. Vai nada, vai saindo. Pode deitar nessa cama aí, botar. Vai, vamos. Eu tenho o dedo do tamanho desse sofá. Não, doutor, não! Só se for com carinho. Epa! Que é isso, Chiquinho? Que é isso, Chiquinho? Se ajeita, rapaz. Não, doutor, eu não quero não, porque eu tô assim com as ardências no zóio, que caiu umas poeiras no meu zóio. Não, mas vem cá que eu vou fazer o exame toque em você, toque. Toque? Não vai acostumar não, doutor? Não. Só acostuma depois de 3 vezes. E se fizer 2 vezes e meia, não costuma. E ai! Epa! Lascou-se! Então, assim, a questão do pastor é do mesmo jeito. Tem pastor de libertação, tem pastor de agitação. Cada um tem uma área, né, da vida. A mulher fez o voto, conseguiu tudo, né? A Santa Ceia será daqui a pouco. E aí, ela foi pro pastor, contou tudo pro pastor. E o pastor disse, tá bom, esqueça a Joyce de Assis, fica comigo aqui, dê o dízimo aqui. Deu o dízimo e pronto. Aí ela, tudo bem, né? Aí as coisas vieram chutando na porta dela, era cada chute na porta. Aí ela ligou,
Eu digo, que foi? Aí ela contou a história, eu digo, rapaz, fica com ele. Não, pastor, mas ele não entende. E não, é porque você foi conversar com gente que não entende, é um perigo, né? É. Mas fica com ele, tá? É. Então a questão é você saber que nem todo mundo vai te entender. Entendeu como é a coisa? E a questão de voto existe. Então tá aí meu sonho, que eu sonhei ontem. Espero que seja útil. Qualquer pessoa que tiver problema com maldição, travamento de vida, pode estar no nome. Por exemplo, a Yara. Às vezes a pessoa que é oferecida a Yara tem muitos problemas com o homem. A Yara é inimiga de homem. Briga e violência. Aí estuda a história da Yara, que matou os irmãos afogados. E os irmãos perseguiam ela. Quem tem, por exemplo, Quitéria. A Quitéria é uma santa, que andou com a cabeça. Ela e Santo Denis. O Santo Denis pregou com a cabeça cortada, né? A Quitéria, ela andou quase 12 quilômetros com a cabeça torada. Um milagre muito grande no ano 300 depois de Cristo. Mas se a pessoa for oferecida, e tem a parte negativa do santo, se não cumprir, pega a parte negativa. Qual é a parte negativa da Quitéria? Falta de libido, problemas sexuais, porque a Santa Quitéria, ela morreu porque ela é perseguida desde o ventre, mas os problemas sexuais acompanhavam ela. Ela morreu porque ela não quis fazer sexo com o marido dela. Perseguição. Santa Quitéria, a parte negativa é muita perseguição. Mas a parte positiva? A parte positiva, eu não sei qual é a parte positiva de Santa Quitéria, não. Só porque ela andou com a cabeça, ela queria ser enterrada junto com a família. A parte positiva é que ela é muito carinhosa, ela é muito dengosa, ela é muito família. Então, é só a parte positiva, né? A parte negativa, perseguida desde o ventre. Homens brutos e ignorantes. O pai dela era um jumento. Estamos falando de Deus, de santo e de qualquer entidade. Você pode pegar a parte negativa da entidade. Qualquer santo. Só tem um santo que até agora eu não vi a parte negativa dele, Santo Antônio. Nem quero ver, tá? Santo Antônio é um santo que faz muito milagre, e São José. Mas muitos milagres feitos por Santo Antônio e São José são territoriais que estão por ali. Eles escutam as orações, olham no papelzinho, vê uma chance e eles liberam a bênção para a pessoa. Aí tem pessoas oferecidas, tem pessoas pactuadas no ventre. Santa Quitéria, ela foi pactuada no ventre. Ela foi perseguida porque o pai dela pensava, porque ela era filha, era gêmeos, né? Ela era gêmea. Ela era um dos 9 bebês que nasceram. Então ela foi perseguida desde o ventre. O pai tentou matar ela desde o ventre. Como o pai não conseguiu, o pai vendeu ela para um grande comerciante, se eu não me engano, romano. Esse grande comerciante comprou ela como esposa e quis fazer sexo com ela. Ela disse que não faria. Então ele cortou a cabeça dela, mandou o capataz cortar. O milagre foi esse. Ela foi para casa com a cabeça. Preciso fazer o pacto da aliança bendita. Estou às últimas forças. Restou para o Senhor. Tenha fé que encontrei o que procuro. Esta alívio não foi por acaso, eu creio. Obrigado, tá? Então vamos entrar em contato, bora? Aqui é o seguinte, eu respeito muito os santos. Santos da Igreja Católica não são demônios. Santos são santos, tá? Eu respeito muito São José, ó. Ele tá no Natal, né? Ó. São José. Deixa eu tirar a mão da cara dele, ó. São José, o menino Jesus, presépio. Eu não sei por que eu me tornei devoto de São José, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas aí, existem santos que não são santos, tá? Santa Maria, Nossa Senhora, existe Nossa Senhora que não é Nossa Senhora, então cada um, né, interpreta do jeito que quiser. Mas o casal divino, que é Nossa Senhora e São José, né? E existem pais que oferecem os filhos para o demônio. Aí é outra coisa, aí é trevas puras, né? Pais satanistas, mães satanistas, Aí você vê se fazendo um outro pacto.
Quanto mais rápido o pacto for feito, mais ele funcionará. O que Jabez fez, pedir perdão pelos mortos, pedir perdão pelos antepassados. Quando a gente pede perdão pelos antepassados, a gente anula a parte ruim dos antepassados. Esse perdão é um merci. O que é merci? É o perdão sem desculpa. Quando você decide perdoar alguém sem alguém pedir ou dar alguma desculpa. Entendeu? O perdão pelos mortos era realizado por judeus essênios. Os essênios vêm de José. José casou com as Zenetes e geraram os essênios. Os judeus odeiam o essênio, mas os essênios são judeus. Mas eles têm práticas e livros que os judeus não têm. Um deles é o livro de Melquisedeque, outro é o livro do cara que voou com os anjos, Enoque. Então, os judeus não tinham acesso a esse livro. Não tinha, porque eles pegavam esses livros e matavam os essênios. A oração de Jabez gera perdão. Você deve perdoar sua mãe, perdoar seu pai, porque em família há moído. Às vezes a mãe joga uma praga, às vezes o pai também. Então você abre a mão e pede perdão por eles. Você pede perdão a eles e pede perdão por eles. Já que me perguntaram como pedir perdão aos antepassados, eu vou dizer isso amanhã, segunda-feira, ou quando passar o ano, tá bom? Então a palestra que eu dei no convento em 1700 foi essa, tá? Eu era um padre, sonhei hoje que eu era um padre e estava dando palestra sobre pactos e promessas. Ninguém é obrigado a fazer promessa, mas tem que saber fazer, tá? E se fizeram uma promessa, como desfazer, como mudar, né? Não é assim, eu fiz, não quero mais, tá bom, né? Principalmente se receber o benefício. Por que algumas pessoas fazem promessa e não recebem? Porque não sabem fazer. Ou é uma promessa assim, promessa para tomar o marido dos outros, tomar a mulher dos outros. Deus não faz, não. O cão faz. Os anjos podem fazer pacto entre si. Os anjos podem fazer pacto entre si. Os anjos podem fazer pacto entre si. Eu estou à disposição. E eu vou te orientar, tá? O pacto que você quer fazer da aliança bendita a aliança bendita é um desbloqueio para desbloquear e proteger do mal. Você tem um comércio, você faz. Nada é perfeito. A pessoa faz um pacto para conseguir um homem. Pastor, eu consegui um homem, mas ele peida. E tu queria um homem sem peidar? Era entupido? Era. Pastor, eu consegui uma mulher, mas ela menstrua. Bem, por caso com a senhora que não menstrui. Então, assim, a pessoa quer um pacto de uma coisa perfeita. Não existe. Não existe. Mas você pode ser feliz no imperfeito. Pastor, eu quero um homem para casar. Aparece. Eu quero um filho. Aparece. Agora, depois o que você faz com esse pacto e com o que conseguiu é com você. A mulher, ela me deu um nome para conseguir um filho. Ela tinha trauma porque ela era gordinha. A mulher fica com essa besteira de gordinha. Eu não sei, cada homem tem um pensamento, né? Mas tem magrinhas lindas, tem gordinhas lindas. Isso é coisa que botaram na sua cabeça, né? Então ela fez o pacto. Ela fez o pacto para ter um filho. Aí surgiu um velho, brigou com a véia, o velho com mais de 70 anos. Foi. Ela com 37, já no final de rama. Final de rama. Mas a pessoa, tem gente que ela tem trauma e ela quer ter trauma. Então o que pode fazer? Né? Pedir mal. Exato, Antônia. Antônia! Valeu. Um cheiro, obrigado, viu? Então, obrigado a vocês, comentaristas. Então, ela fez o pacto, aí o velho brigou com a véia, aí o velho ficou sem mulher. Aí chegou nela, ela com 37 anos, o velho com 70. Mas só que o velho tinha uma espingarda boa. Não dava muito tiro, não, mas o tiro que desse foi exatamente isso. Ela engravidou de uma menina. Aí depois o velho voltou para a esposa, disse, já estou velho mesmo, perto de morrer, eu vou voltar para a esposa. Voltou. E aí ela dá uma pensão, ele dá uma pensão de quase 3 salários mínimos para ela. Obrigado, meu amor. Então ela teve uma menina linda. Eu fui ver a menina, a coisa mais linda do mundo, não era um sonho, né? Aí ela disse, mas eu estou sentindo falta.
Eu digo, mas você faça um voto agora pedindo um homem a Deus para você ter relação sexual, né? É porque o velho fazia, mas era uma vez por mês, tá, mas fez e fez bem feito, né? Mas tem que ver, né? O cara com 70 anos não tem esse fogo todo, né? Mas tem alguns velhos que... Outros não, né? Mas mesmo assim, um velho não vai dar 3 por dia, não é verdade? Mas o que ele deu, gerou uma menina linda. Aí ela disse, mas eu tô solitária, tal. Eu digo, mas graças a Deus que agora você tem a menina. Agora vamos orar, fazer um voto. Você devia ter feito completo. Eu quero ser feliz no amor. Você fez para ter menina. Então veio o cara que inseminou. Quanto à inseminação? 15 mil conto, você conseguiu de graça. E ela é linda. Só que ela é gordinha. E quem disse que gordinha é feia? É picanha. E aí, ela começou, porque eu sou gorda, não sei o que lá, tal. Já nesse trauma, né? Eu viajei. Quando eu voltei, a guria estava com 2 anos. 2 para 3 anos. Aí eu fui visitá-la. Aí ela começou a levantar a tese que a menina era doente. Porque a menina, ela queria que a menina dormisse de manhã, de tarde e de noite. A menina dormia de manhã, de tarde e de noite. A guria se acordava a noite todinha, querendo brincar. Aí ela começou a andar, psicólogo, psiquiatra. Começou a andar... Porque ela levantou a tese que a menina era doente. Naquela época não tinha tanto autista, hoje os meninos estão nascendo tudo autista, misericórdia. Tem cuidado. Até o presidente dos Estados Unidos falou que tanto autista é esse. 35% das crianças que estão nascendo é autista. Quem é que vai cuidar dessas crianças? Elas não se cuidam. E aí, uma professora para cada autista. Então é um problema muito grande que está o mundo aí, né? E aí... ela começou a levantar essa tese. Aí foi onde a gente discutiu. Eu disse, a sua criança é normal. Agora você quer que ela fique o dia todo dormindo? Criança tem muita energia. As minhas paredes são tudo riscadas. Os brinquedos espalhados. Eu já acostumei com a bagunça já. Não, pastor, porque não é para ser assim. Ela é muito... porque filho de velho... Você quer ter um filho acelerado, é filho de velho. Eu tô para ver um filho de velho assim, ó. Filho de velho é danado. O filho de velho é mais danado do que filho de novo. Aí acabou ela dando remédio na menina. Hoje a menina tem 14 anos. Tá assim, ó. Tomara que um dia ela venha se acordar, né? Ela não administrou bem, não, a bênção que Deus deu a ela, não. Se ela queria homem, ela dissesse, eu quero um macho, M.A. Chocochó, macho, passar a minha picanha. Pronto. Ela diria, mas ela ficou arrodeando que nem cachorro quer cagar, pediu um filho, o universo deu o filho a ela. E agora o que ela fez com o filho? Vai ter um problema pro resto da vida. A menina era normal. Ela disse, eu quero um macho, um bicho daquele que me bota para dormir. Pronto. Dissesse, Deus não tem frescura com ele, não. Mas ela ficou arrodeando que nem cachorro quer cagar. Não, eu quero uma filha, Diga assim, eu quero uma filha, quero um macho, M.A. Xoxó, Goxó. Aí Deus dá o macho. Que nem deu peça de Minas Gerais, que ela sentia, ela dava até problema de desmaio. Ela até desmaiava. Vixe, era muito amor, né? Era. Então, assim, quando você fizer um voto, tem que saber fazer. E quando for desmanchar, tem que saber desmanchar, porque não morre. Isso é com santo, é com igreja, é com pastor, é com todo mundo. Né? Então, assim... todo filho de velho é acelerado. Se você tiver um filho de um velho de 60, 70 anos, ele nasce... eu trabalho com isso direto. Quando eu vejo um filho acelerado, eu digo, cadê o pai? É um velho de 60 anos, 70. Tem uns velhos de espingarda da boca, é um tiro e é um bucho. E ela pensou que nem ia engravidar, que está com 30 e tantos anos já, ó. Graças a Deus, né? Então, assim, quando faça o voto, se você quiser, se não quiser, não faça. Né? Eu acho que é os homens tentando mudar o nosso psique. Estão alterando a genética. Nunca nasceu tanta criança autista. Por quê? Aí o presidente dos Estados Unidos disse, por quê? Porque ele sabe de alguma coisa. Né? A Previdência está sendo lascada por quê? As mães estão sendo aposentadas e é muito autista, mas é muito. E tem até uns escritórios que andam atrás de... Aqui mesmo trabalha uma menina que veio me ajudar, a Alcione, ela está sendo procurada direto pela advogada. A advogada quer aposentar a filha dela. E a filha não é autista.
ela é super interativa. Ela fala Alcione, ela fala Joilson, ela quer saber de tudo. Aí já acharam que ela é autista do grau da baixa da égua. Ave Maria, como a menina é pobre, ela andou se balançando. Ela falou comigo, eu digo, faça isso não. Esse dinheiro é muito caro. Sua filha é normal. Não, pastor, mas só... Ela disse que é 1 grau, e tem um advogado, e tem um psicólogo. Ó o golpe aí, ó. Tá entendendo? Então, tá bem explicado? Isso foi um sonho que eu tive dormindo. Oxê! Aí sonho não tem como. Acordado? Tem sonho acordado também. Já sonhei acordado. Quem é que já sonhou acordado? O sonho acordado, você sonha assim, ó. Sim. Gostou do sonho acordado? Quem é que já sonhou acordado? Você já sonhou, Érica? Acordada? Hein, Bruna? Já sonhou já? Acordada? Hein, David, de Manaus? Sonho acordado, o cara fica... Que é o quê? Aconteceu alguma coisa? Virgem Maria! Gostou da cara de boca? Viagem astral, arrebatamento. Acordado. Isso acontece com todo mundo. Chiquinho, quando tá tendo viagem astral. Alcione, meu amor, você está sonhando com o quê? Eu, nada não. Se é um sonho, então fique na sua. É um sonho que eu estou acordado e fique na sua. Eu mão particular. Olha, Alcione só olhando para mim, eu... Alcione, meu amor, volta pra mim, você está sonhando. Aquele filme apocalíptico. O cara aconteceu isso, né? No apocalíptico. Filme apocalíptico do Mel Gibson. Aí tem um índio que fica... Aí Alcione, meu amor, tu tá sonhando com o quê? O quê, rapaz? Tu tá fazendo assim, tu tá onde? Eu tô aqui, você não tá vendo nada? Você é burra, mulher. Eita! Eu digo mesmo que eu sou macho. Meu amor, você tava sonhando com o quê? Deixa pra lá. Vamos tomar café, bora? Meu amor, me diga, meu amor, o que você tava sonhando? Eu não posso dizer, são segredos astrais. Vier? Assim não pode dizer, é um cosmo. É um cosmo? Vigi. Porque sua cara estava tão engraçada, meu amor. Era. Porque eu estava no cosmo. E era? E o cosmo era bom? Bote bom nisso. Vem, Maria! E onde é que foi esse cosmo? Você está querendo saber demais, Alcione. Fique na sua. A vida pertence a eu. E eu pertenço a eu. E eu mando porque eu sou macho. Fique na sua e cala a boca. Sim, senhor, meu bigodinho branco, tá? Eu fazia parte desse cosmo. Você está querendo saber demais! Isso é um cosmo antigo. E do passado, viagem astral. Isso chama sonhar acordado, né? Sonhar contigo por toda a vida. Sonhar contigo, meu amor, minha querida, e ter-te sempre juntinho a mim.
sonhar contigo, meu amor, até o fim. Este é o meu maior desejo. Calar tua boca com um imenso beijo e ter-te sempre juntinho a mim. Sonhar contigo, meu amor, até o fim. Esse sonho eu não posso dizer, tá? Que é um sonho astral. Vige. Olha, eu sou doido pra apanhar. Tem os segredos que são segredos segredados.